Se o seu filho é tímido, nunca faça uma pergunta direta para ele. E aí, você já transou? E aí, você já ejaculou? E aí, você precisa que eu lhe ensine alguma coisa? Não, sabe? Não vai fluir. Ele vai ficar tímido mesmo, ele vai ficar com medo, ele vai ficar com vergonha, ele vai ficar constrangido, né? Então, não vai rolar. Para rolar, vamos falar de uma terceira pessoa. Então, por exemplo, você pode chegar para o seu filho ou para sua filha que é tímida e, sei lá, contar uma história para ela. Né? Se você quer conversar com ela sobre relacionamento, sobre namoro, por exemplo, né? Sobre qual é o melhor momento para começar a namorar, por exemplo, se você quer conversar com ela sobre isso, mas ela não te dá esse tipo de deixa, né? Ela não te dá esse tipo de espaço, um exercício, né, que a gente pode fazer é você contar, por exemplo, que você cria uma história, né? Assim, conta que uma amiga sua, ela tem uma filha e que essa filha tem mais ou menos a idade dela e que ela tá louca para conversar com essa filha sobre quando é que ela pode namorar. E aí ela veio pedir um conselho para você. Como era que você colocaria para a filha dela? Como é que você daria um conselho sobre essa questão, né, de quando está na hora de namorar? E aí você vai virar para sua filha e dizer assim: minha filha, você que está nessa mesma idade da filha dela, você teria ideia assim, de qual seria um conselho que essa mãe deveria dar para essa filha? Né? O que você acha que a filha dela, quando que você acha que a filha dela consideraria que seria um bom momento para namorar? Ou se você tem um conselho, fala para ela e pergunta: e o que você acha que a filha dela diria desse conselho? Né? Ou desse pensamento. E aí você, não só, ao você se colocar para ela, não só você já vai mostrando que você tem estrutura para conversar sobre aquele assunto com ela, como ao mesmo tempo você pedir a opinião, ela se sente valorizada, ele se sente valorizado. E aí, ao se sentir valorizado, ele se sente com menos medo, ele se sente mais à vontade para se colocar. Então, ele vai se colocar, principalmente, porque ele não vai estar falando da vida dele, ele vai estar falando da vida do terceiro, né? É do filho da amiga, é da filha da amiga da mãe, enfim, ele vai estar se colocando no papel de quem está ajudando você a ajudar a sua amiga. E isso deixa ele mais à vontade, deixa a sua filha mais à vontade. Então, quando a gente cria uma circunstância e fala de uma terceira pessoa e pede a opinião do nosso filho ou da nossa filha, mesmo os tímidos, se com aqueles que não são tímidos, isso já ajuda bastante o nosso diálogo com eles, com os tímidos, isso ajuda muito mais. Porque aí ele vai poder se colocar diante, né, dessa circunstância, lhe ajudando. Não é? Então, não é dele que ele está falando, não é ele, né, que não sabe sobre ejaculação, não é ele que não sabe sobre relacionamento. Então, esse medo, ele perde. Então, ele vai dar uma opinião, e essa opinião, porque você já pediu a ele essa opinião, então é porque você leva em consideração o que ele pensa, então ele já se sente valorizado, e essa opinião que ele vai dar é sobre um terceiro, não é sobre ele. Então, isso já ajuda a você gradativamente ir caminhando. Claro, vai chegar um dia que você vai conquistar essa confiança e aí vocês vão poder estar mais juntos, né? E quem sabe até ele, de fato, né, abrir o coração e falar com você sobre os sentimentos que ele tem. Né? Então, isso daí é uma dica, né? É uma das colocações que eu faço no meu curso que ajuda bastante as mães a poder chegar perto desses seus filhos que são mais tímidos. Né?